sem problemas. Fiz um super livro. Mas... Acontece. Bom, a gente está caminhando devagarinho no livro, né? Indo itens por itens, a gente ainda está no capítulo 1, porque a ideia é que a gente dê uma esmiuçada bem interessante nesse primeiro capítulo ali, que é onde o Freud vai construir realmente esse pensamento dele de como é que ele escreveu esse livro, A Interpretação dos Sonhos, e por quê, né? Juliana, seja bem-vinda, boa noite. Então, assim, esse é mais um encontro do nosso grupo de estudos online, o Chá com Freud. Estamos continuando aqui no livro A Interpretação dos Sonhos, de Freud. Estamos no capítulo 1, no item E. Na verdade, no item E, eu voltei apenas aqui no item D para a gente concluir, que não tínhamos concluído no último encontro. O item E, que nós vamos dar continuidade, fala sobre as particularidades psicológicas do sono, né? Mas retornando aqui ao item E, se vocês precisarem falar alguma coisa, perguntar, dar sua opinião sobre o microfone aí, tá certo? Que eu não estou vendo vocês, estão nos slides, podem ficar à vontade. A ideia é a contribuição geral aqui. Eu trago os slides que na minha cabeça se organiza melhor, né? Mas os apontamentos aqui são gerais. No item D, que foi o último ponto, o último elemento do último encontro, que era falando ali sobre a questão dos sonhos, o que é que se pensava sobre os sonhos. Vou fazer um resumo geral do que a gente já viu aqui. Nesse princípio desse capítulo 1, o Freud traz diversos teóricos e pensadores e estudiosos da questão do sonho, né? Que no período em que Freud escreveu a interpretação dos sonhos, os sonhos tinham uma conotação direcionada anteriormente a algo meio místico, mas levado para o lado religioso, como algo premonitório. E após ali as ciências ganharem força, né, a questão do positivismo, e as ciências ganharem essa força da razão, os sonhos foram ganhando um espaço ali, talvez mais de algo que era apenas uma referência a algo somático, né? Era uma representação somática, perdendo força de interpretação, perdendo força, assim, nos sonhos, de algo tanto com relação ao premonitório, quanto também com relação a esses sonhos terem algo a mais para dizer que não apenas as representações psíquicas. Flávia, boa noite, seja bem-vinda. Então, assim, o Freud vem escrever esse livro para dizer que os sonhos eles são uma via direta para o inconsciente, mas antes dele chegar nesse ponto, né, ele vem tecendo muito brilhantemente ali todas as discussões que os estudiosos da época faziam sobre os sonhos, e ele vem colocando, ele fazendo recortes mesmo dos pensamentos desses pensadores, né, o que eles vinham trazendo de apontamentos, e o Freud vai dizendo assim, quase que o Freud, em alguns momentos, ele diz assim, olha, nesse ponto aqui, eles bem que chegaram perto, mas aí escorregaram e foram para longe do que realmente eu proponho mostrar o lugar do sonho aqui. Né? Eles chegaram em pontos assim que poderiam seguir nessa linha, mas acabaram se perdendo. Né? Então, nesse item D, o Freud vem discutir por que esquecemos os sonhos após despertar. E aí ele sugere que esse esquecimento, ao despertar, é justamente desse processo de defesa da mente, que ele não vai dizer agora, mas que ele vem tecendo, até chegar ao momento em que ele vai dar a sua opinião sobre essa construção dos sonhos, sobre a interpretação que ele faz dos sonhos, né? Os sonhos vêm, muitas vezes, contendo conteúdos inconscientes, que podem ser perturbadores, conflituosos para a consciência. Esse é um dos motivos pelos quais, muitas vezes, esquecemos os sonhos ao despertar, né? Mais adiante, nesse item
que é o que a gente se propôs a discutir hoje, apenas voltei para fazer esse enlace aqui. O Freud vem pensar justamente, tecer um pouco mais sobre o sonho, como ele se constrói de uma forma diferente do que se pensava na época, né? Ele vem dizer, ele parte nesse item dessa pergunta: de onde vem essa sensação de que o sonho é estranho à psique? E quantas vezes nós, ao acordar, né, de um sonho, ou ao contar o sonho outro dia para alguém, diz assim: gente, eu tive um sonho tão estranho, né? Eu tive um sonho que não fez sentido nenhum. Menina, eu passei a noite travariando, tendo sonho aqui que não batia coisa com coisa, né? Então, o Freud ele já parte nesse item aqui, nessa parte desse livro, dessa pergunta: de onde vem essa sensação de que o sonho é estranho à psique? Né? Porque o que era construído pelos teóricos era que a linha, digamos assim, da construção dos sonhos, elas vinham do externo, né? De estar dormindo, escutar um galo cantar e acabar incluindo ali no sonho, e o sonho ser apenas por conta dessa intrusão do externo. Ou, de algumas vezes, do interno, de você comer demais e acabar em dormir pelo desconforto, ou pelo frio, ou por algum desconforto físico. E aí o Freud já vem envolvendo aqui a psique, né? Por que que eles se afastam tanto dessa ideia de que tem algo inteligente ali, além da consciência, que seria a psique? Na consideração científica do sonho, partimos da hipótese de que o sonho é um produto da nossa própria atividade psíquica. Contudo, o sonho pronto se apresenta a nós como algo estranho, de modo que não nos sentimos impelidos a reconhecer a sua autoria. Quando temos aqueles sonhos que não fazem sentido algum, que aparentemente não fazem sentido algum, né? Quando a gente conta um sonho, a gente diz assim: diz que no sonho, né? Dizem que é como se fosse um terceiro, algo externo ainda. E que é muito interessante, porque, principalmente nesse discurso, e é o discurso do sonho que a gente analisa, né? É o conteúdo latente que é analisado, onde tem o fio, onde se pega ali o fio para entender esse inconsciente, né? O Freud dizendo, não é a representação, não são os elementos do sonho que o psicanalista vai avaliar, que o Freud avaliava, mas o discurso sobre o sonho, né? Diz que no sonho, olha aí, é o terceiro, e aí isso daqui entra como essa avaliação também. Podemos nos perguntar se não seriam alterações dos processos psíquicos do sonho que provocam essa impressão e tentar fazer uma caracterização psicológica do sonho. Apesar de esses pesquisadores do sonho, de alguma forma, ligarem essa questão psicológica, né? Eles tinham isso ainda como uma leve impressão. Não era algo construído pela psique. E é claro que nós sabemos que tem sonhos e sonhos, né? Existem os sonhos que nós recebemos, sim, esses elementos externos, e eles são inclusos no sonho, mas que a possibilidade de ter vários elementos psíquicos ali do inconsciente no sonho é inegável, né? E é isso que o Freud vem tentar dizer. Enquanto eles estão querendo retirar totalmente a possibilidade de haver algo por trás da consciência nos sonhos, é justamente nesse ponto que eu quero mostrar que eles estão errados, né? E o texto, ele tem vários recortes, ele vem
e segundo fulano, segundo outro lá, e colocando esses recortes aqui, até chegar no ponto em que o Freud vai dizer, tudo isso daqui é interessante, chegou em alguns pontos perto do que eu proponho, mas o sonho é outra coisa, né? O sonho vem, o sonho, tudo isso vai provar a minha teoria, né? Vai provar aqui que existe inteligência, né? Existe uma inteligência inconsciente no sonho. Shirlene, seja bem-vinda, boa noite. É interessante que ele também cita, além de vários autores, ele também faz uma tradução no começo do texto, né? Tive um sonho, né? Tive um sonho, eu sonhei. Ele diz que em alemão, tive um sonho também às vezes pode traduz, né, de uma maneira ainda mais impessoal. Enfim, que vem assim, veio-me um sonho, veio-me, né? Algo como se fosse externo, né? Como se realmente alguém disse no sonho, né? Como você disse, diz no sonho. E aí que esse estranho, né? A qual ele cita aqui, eu não sei se Lacan ele pegou disso aqui, ele já foi tentando sacar, né? Essa questão do estranho aqui. A gente conversando agora aí, eu lembrei que o Lacan acho que fala sobre isso. Não cheguei a ler, mas já assisti muitos vídeos, aí eles sempre tocam nesse estranho aí. Interessante. Então, observação. Perfeito, Marcelo. E o Freud vem justamente dizer, e os posteriores a Freud vem dizer que não teria como chegar à interpretação da neurose, da psicose, né, a interpretação do ser humano, das estruturas em Lacan, mas principalmente a neurose em Freud, sem conseguir entender sobre os sonhos, né? A interpretação dos sonhos é necessária para que chegasse a essas conclusões, né? Então, com certeza, o Lacan ali, o grande freudiano, né? Com certeza ele já pega esse gancho aqui e ainda faz mais alguma coisa com o que ele pega. Excelente colocação. Como o Freud coloca diversos estudiosos aqui, eu coloquei um porque era a citação que ele toma como referência, o Fechner. Ele acha que nem o simples rebaixamento da vida, isso é o Freud citando a referência do Fechner, ele acha que nem o simples rebaixamento da vida psíquica consciente sobre o limiar principal, nem a retirada da atenção das influências do mundo externo bastam para explicar as peculiaridades da vida do sonho em relação à vida desperta. Ele supõe isto, sim, que o palco dos sonhos seja diferente do palco da vida de representações de vigília. Como é que vocês entendem isso? Como é que vocês compreendem essa passagem que o Freud pega aqui, desse outro estudioso? O que é que o Freud queria dizer com isso? A vida desperta. Bem, ele cita outras pessoas também para fazer essa, inclusive, acho que é um teórico que faz um texto sobre os elementos da psicofísica, uma coisa assim. E aí ele trazendo esses teóricos para poder fundamentar a ideia de que a vida da vigília e a vida do sonho, né, elas se diferem, mas não importa o que aconteça na vida de vigília, acho que foi mais ou menos isso. Não importa o que aconteça na vida de vigília, o sonho ainda tem seus elementos, entendeu? Tipo assim, tudo que acontece na vida real
mesmo assim, no sonho terá as suas características. E que, ah, acho que foi isso. Acho que foi isso que eu entendi. Uhum. Excelente. Excelente. Mais alguém gostaria de comentar? Achei interessante que aqui no finalzinho, e completando o que eu não coloquei aqui no texto lá, né, o Freud coloca assim, ele supõe, né, isto sim, que o palco do sonho seja diferente do palco da vida de representações em vigília. Eu achei interessante a questão das representações. O que ele quis entender aqui sobre esse autor, sobre esse estudioso, que ele completa, eu não sei exatamente o que ele quis dizer, o Freud fala, eu não sei exatamente o que ele quis dizer nessa última citação, essa diferença do palco da vida, né, o palco da vida e representação de vigília, mas creio que seja algo mais ali fisiológico, anatômico, local onde tenha um lugar. E aí eu achei interessante que o Freud colocou essa representação, e o Fechner colocou sobre representações, porque era bem isso que eles pensavam. Apesar desse estudioso aqui, esse teórico, falar sobre essa diferença, né, do sonho com a vida de vigília, ou seja, o acordado e o dormindo, né, no sonho, apesar disso, o sentido ainda não dava esse lugar do sonho como algo construído com uma certa propriedade de si, com uma certa intenção. Era uma representação, como uma representação que é muito utilizada no princípio do texto, de que quando a pessoa estava dormindo e o joelho estava de fora e sentia frio em uma parte das pernas, e o sonho se construía a partir dali, né? Apesar de que ele quer dizer que essas representações são diferentes, porque quando está acordado, existe a parte da consciência, né, a razão, e de se compreender. É como se no sonho diminuísse essas questões psicológicas, diminuísse, baixassem até o entendimento e fosse meio que construído ali uma outra coisa a partir dessas intervenções externas, né? E aí o Freud... Sim, pode ficar à vontade. Esse pedacinho assim que me deixou bastante intrigada, né? Que fala assim, ó, ele supõe, isto sim, que o palco dos sonhos seja diferente do palco da vida, de representações em vigília. Eu acho que essa questão das representações em vigília, falando da vida, no caso, estando desperto, e dos sonhos, estando dormindo, né, no caso de estarmos dormindo, essa questão de representações em vigília, que eu acredito que enquanto despertos, enquanto acordados, nós temos um maior controle do que queremos reprimir. É bem mais fácil que a gente, eu acho que também pode se ver por esse lado. Nós temos também um grande controle daquilo que queremos reprimir, mesmo que não saibamos que estamos reprimindo, mas estamos, né? E quando estamos dormindo, você vê como a repressão, o superego é tão coercitivo sobre nós, porque mesmo dormindo, nesse palco onde o sonho pode acontecer, aquela encenação vai acontecer, para você ter uma noção, também é uma encenação, também é interpretativo, porque não tem como ser às claras, justamente por conta da tal repressão. Aí eu acredito que seja nessa questão, nesse nivelado, onde despertos, as representações, elas permanecem em vigília. Existe uma vigília maior quando estamos despertos. E quando não estamos despertos, por isso que às vezes a gente, esqueci. E de fato a gente esquece, né? É tão forte sobre nós que nós esquecemos. Só que nos sonhos nós realmente vemos. A gente vê de forma lúdica, vamos dizer assim, né? De uma forma mais suave, mas é exatamente aquilo que o nosso inconsciente quer dizer. Perfeito, Flávia, perfeito. E olha como o Freud pega esses ganchos para já ir construindo na nossa cabeça onde é que ele quer chegar, né? Nós já temos um certo conhecimento sobre a psicanálise, como é a elaboração que ele faz,
mas, digamos, para uma pessoa que chega assim de paraquedas a primeira vez e pega esse livro para ler, ele vai construindo ali o que é os pontos onde ele quer chegar, né? E é exatamente isso que ele vai dizer lá na frente. Lá na frente ele vai dizer que quando dormimos, as nossas defesas baixam, né? Elas relaxam, e a partir daí, mas ainda assim dormindo, não tem como esses conteúdos virem de forma nua e crua, né? Eles vão vir ali disfarçados, construídos, como uma atuação, para que de alguma forma seja aceito ali, né? Fique na consciência. Mas mesmo assim, quando esses conteúdos vêm um pouco mais despidos, a gente, quando acorda, a gente não lembra. Ou a gente acorda em agonia, né? Nos pesadelos. Sim. Maravilhoso, exatamente. Pois é, isso também se concretiza ainda mais um capítulo, acho que é posterior, quando ele fala sobre a moralidade no sonho. É muito mais, eu diria até confuso também, muito confuso, porque são casos e casos, né, de coisas terríveis que acontecem nos sonhos de pessoas, né? Por exemplo, bater no cachorro, né? Tipo assim, aí, como é que pode, né? Essa moralidade. Como é que pode isso acontecer no sonho, né? Aí a questão do superego e ego, eu acho que aí ele não tinha definido isso muito bem, né? Mas isso aí que a Flávia falou vai se concretizando, né? Assim, no decorrer do texto, quando ele chega nessa parte da moralidade, é bem bacana, é bem bacana. É confuso, mas você entende muita coisa do porquê que o sonho é assim, ou porque que na realidade, na vida de vigília, né? Eu não faria isso. Né? Nem sonho, né, como ele cita no texto, nem sonho eu faria isso. Porque justamente tipo assim, o sonho é algo tão, assim, né, tipo assim, é especial, é um lugar tão, um lugar lá e tal. Nem sonho aconteceria isso, né? Um terceiro, né? E assim, nem de verdade. Entende? Nem de verdade eu faria isso. Entendeu? Poxa, nem sonho eu bateria no cachorro, mas eu sonho lá, dou um soco no cachorro. Pô, que explicação eu tenho com isso, né? Mas, enfim. E aí a gente volta para lá no início do texto, quando Freud já diz assim, que os sonhos, eles são realizações de desejos, né? Aí, apesar de, em algum ponto, ele meio que considerar essa pontuação onde ele chegou um pouco difícil, um pouco ali desequilibrante, mas não tem como sair de certa forma, entrar nesse núcleo, porque sim, né? Porque o inconsciente, ele acaba trazendo esses conteúdos que precisam ser mexidos, né? Que precisam ser trazidos, e aí a gente recebe no sonho, e a questão da moralidade que é perdida, né? Eu nunca faria isso, mas no sonho eu posso fazer porque é um estranho, é um terceiro. Dizem que, né? Diz que é no sonho, né? Exatamente, perfeito. Deixa eu passar aqui. Então, se o palco da atividade psicofísica durante o sonho fosse o mesmo durante a vigília, o sonho só poderia ser, a meu ver, Freud, né, uma extensão no nível inferior de intensidade da vida das representações em vigília, e teria que ser da mesma matéria e forma. No entanto, a realidade é diferente. O que o Freud quer dizer com isso daqui? Deixa eu voltar aqui para vocês. Se o palco da atividade psicofísica durante o sonho fosse o mesmo durante a vigília, o sonho só poderia ser, a meu ver, uma extensão no nível inferior de intensidade. Então, ele já começa aqui a trazer as pontuações discordando, né? Assim, se fosse para ser apenas uma representação, né? Se fosse só apenas algo trazido ali da representação, teria que ser da mesma forma, acordado e dormindo, e não é, né? Na realidade, é bem diferente. E aí ele já começa a dar as suas agulhadas aqui, trazendo seus pontos. Então, ele vem trazer também a questão de... Esse apontamento é bem interessante, porque é como se fosse a intervenção muito auditiva, né? Sensorial também. Mas aí o Freud vem dizer, olha, mas os sonhos, eles são imagens visuais, né?
tanto é que o que fica registrado no inconsciente são memórias mnemônicas, se eu não me engano esse nome, mnemônicas, porque as memórias, elas são meio que fotográficas, digamos assim, no inconsciente, de imagens, né? E aí ele já traz essa pontuação. O sonho pensa predominantemente em imagens visuais, não exclusivamente. Trabalha com imagens auditivas também, né? Em medida menor, com as impressões e outros sentidos também, porque, afinal, quando nós dormimos, nós não apagamos os outros sentidos, né? Dá uma diminuída. Tanto é que ele vem falar também nessa parte do texto, em que, se fosse assim, qualquer palavra, qualquer barulho, qualquer coisa que acontecesse ao nosso redor, a gente acordaria. Mas, de certa forma, para que a gente esteja acordado, é preciso que aquela intervenção ali nos chame a atenção de alguma forma, ou que seja um barulho extremamente alto, ou alguém nos chamando. Ele até usa esse exemplo. É porque quando a gente está lá no sono, bem profundo, e alguém nos chama, às vezes precisa chamar mais de uma vez, a gente acorda. E, às vezes, com um barulho estrondoso, a gente não acorda, né? Então, ele vai dizer também que tem essa certa ligação de que os nossos sentidos, eles meio que amornam ali um pouquinho, mas quando é algo, de certa forma, que nos interessa, ele é pego e nos desperta e é colocado, às vezes, nesse sonho também, não só, né? Então, as imagens visuais, que foi um ponto, uma sacada interessantíssima aqui, porque vem trazer justamente a questão do inconsciente. O inconsciente com essas memórias, né, que esses registros de memórias fotográficas. Muitas coisas são... Sim, pode falar. Ai, pode falar. Nesse texto, que ele cita o Schleiermacher, deve ser alemão, Schleiermacher, que ele diz que o que caracteriza o estado de vigília é o fato de a atividade de pensamento ocorrer em conceitos e não em imagem. Né? Então, nós estamos aqui, eu estou vendo, claro, a imagem do notebook, mas aqui é notebook, conceito de notebook, internet, luz, lápis, né, livro, conceitos ali. Claro, que trabalham também com imagens. Mas quando fechamos nossos olhos, nada vemos, né? Então, a imagem aí, as alucinações hipnagógicas, como ele fala, e também as imagens mnemônicas começam a trabalhar. E aí, é aí que tá. Que imagens você viu durante o dia? Ou não, né? Durante a sua infância, sei lá, porque elas, como o sonho, ele puxa de N momentos, né? Então, as imagens também. Perfeito, Marcos. Eu vejo muito, sabe, eu vejo muito Lacan naquela divisãozinha do real, do simbólico e do imaginário, dentro dos sonhos, né? Tem o que de fato é real, o que de fato faz esse processo catarse, né? Que o sonho é para isso, para liberar essas emoções, essas energias, né? Eu acho que é uma das formas mais rápidas e eficazes. A propósito, a gente acorda assim, às vezes de um sonho, e o que eu acho interessante é isso. E nessa catarse, no simbólico, eu vejo muito isso. É o que é real, né, que não vai mudar. Eu traria o real para dentro do que de fato está no inconsciente e quer ser colocado para fora. E o simbólico como a gente vai interpretar aquilo, qual é o significado que aquilo tem, que nem aquela história lá do galo, que o galo cantou do lado de fora, e o meu ouvido escutou porque os meus sentidos não estão todos, né, apagados enquanto durmo, e aí eu sonhei uma coisa que não tem nada a ver, mas aquele cantar do galo me lembra da vez que eu estava lá no terreiro da minha avó, e que, sei lá, eu caí, machuquei o joelho, e a minha avó me socorreu, e meu avô foi altamente grosso comigo, esse tipo de coisa, né? É muito voltado para o simbólico, é muito para a interpretação mesmo. Exatamente. E assim, pegando o gancho do Marcelo aqui com relação ao fechar os olhos, né? Quando fechamos os olhos, não é conceitos que vemos, são imagens, né? Nós pensamos, de certa forma, também com essa questão da imagem, é muito isso, né?
o que é que é trazido aqui para esse sonho, que não é conceito, não é que não é só conceito, que são aquelas imagens, aqueles representantes, aqueles símbolos que têm o seu conceito imbuído, mas que não é só o conceito, né? Exatamente. Perfeito. Muito bom. Muitas coisas são também simplesmente pensadas ou imaginadas, provavelmente representadas por vestígios de representações verbais, como o estado de vigília, que é completando aí o que ele trazia sobre esse autor. E aí, chega numa parte que eu achei interessantíssima, que quando fala sobre o sonho alucinar. O sonho alucina, né? A transformação da representação em alucinação. Por que alucinação? Como é que vocês entenderam isso? Eu posso trazer um exemplo bem chulo. Sim. Eu tinha acabado de dizer que o sonho ele seria um processo catarse, né, para liberar essas emoções, né, para viver o que está no inconsciente de uma forma que, embora haja repressão e vá guardando ali, mas você está liberando as energias, né, daquilo que está no inconsciente. Exemplo chulo, viu, gente? A maconha. A maconha, ela faz o quê? Ela faz a gente alucinar. Naquele processo do alucinar, a gente está fazendo o quê? A gente está relaxando, liberando. É muito chulo, mas eu vejo muita semelhança. É tipo assim, eu acho interessante porque é como se você tirasse a repressão momentaneamente, mas ela ainda está ali. Não sei como, mas ela está. Eu não acho chulo. Eu acho interessantíssima a sua colocação, porque, assim, tem uma certa quebra, sim, dessa defesa por conta desse relaxamento, né? Mas creio que a alucinação, ela tenha uma outra pegada, né? Porque eu não sei fisicamente como é que acontece esse efeito, né, de nenhum psicoativo, mas, assim, não é que com a maconha se sai ali, se vem as questões inconscientes totalmente. Fica a consciência, mas fica um pouco mais leve, digamos assim. Tem essa quebra dessa defesa. Eu não achei o seu exemplo chulo. Se a gente fosse pensar, por exemplo, num porre, a pessoa toma, né? E aí fica completamente embriagado, sem saber o que está fazendo, a parte consciente, ela está suspensa, né? Nessa parte, nessa questão. Mas, ainda assim, não há uma alucinação. Porque quando a pessoa está muito embriagada, ela não está alucinando. Ela está, na verdade, falando muitas coisas que gostaria de falar e que às vezes não tem, né? Ou fazendo muita besteira. Está meio que suspenso ali. Leandete, pode ficar à vontade. Quando você falou falando muita besteira, ou se manifestando, se libertando, se soltando, porque a gente, eu acho que não só eu, mas todo mundo, quase todo mundo conhece alguém que quando, um exemplo, um homem, quando toma uma cervejinha, que está ultrapassando os limites, se liberta. E aí vem o outro e diz assim, oh, fulano é gay, né? Porque toda vida que ele toma ele amolece a mão, né? Era uma expressão muito utilizada, de forma até preconceituosa, mas era muito utilizada. Então, assim, de certa forma, foi o exemplo que ela deu aí da maconha, né? Que dá aquela... Como se não existisse problema nenhum em ser quem ele é. Em ser o que ele quer ser, em revelar o que ele tem ali de forma inconsciente. Às vezes não é nem tanto... ele deixa, é a questão da vigília, né? Deixou ali... perdeu aquele foco no momento, né? Quando usa algum entorpecente, seja de que qualidade for, de que se sente livre,
sem se importar muito com o que o outro pensa, com o que a sociedade diz. Depois aí é o que chamamos de, na sequência, né, depois que tudo passa o porre, passa a lombra do entorpecente, aí vem a ressaca moral, né? Mesmo que tudo aquilo que foi revelado foi de forma inconsciente. É como se aquilo que tivesse ali, aquele desejo reprimido lá dentro da pessoa, encontrasse uma fragilidade ali no superego, né? Aliás, no ego, sei lá, e encontrasse uma porta de saída por um instante. Não sei se eu me coloquei direito, bem. Agora, eu fui chula nos meus exemplos, né? Mas é bem isso aí. Sim, e é por esse motivo que muitas vezes a clínica com as pessoas que têm problemas com bebida, com qualquer tipo de... fugiu o nome, psicoativos, com drogas e outras coisas, se perceber qual é o lugar em que essa bebida, qual é o lugar que ele está ocupando, né? Porque quando eles estão bebendo ou utilizando as drogas, eles voltam, de certa forma, entre aspas, a um lugar necessário para eles ocupam esse lugar. Mas existem casos e casos, nós estamos colocando aqui como aquelas pessoas que têm problemas com esse tipo de drogas, mas há também quem use de forma recreativa, que aí já entra numa outra questão. Nós estamos falando do vício, na questão do vício, sim, realmente é um lugar em que se ocupa ali de uma necessidade, né? É necessário para eles, é uma defesa para eles, mas para quem não está dentro do vício, que não vive, né? Aquela pessoa que não vivo sem isso, já ocupa um outro lugar diferente, já é um local diferente. Pronto, é exatamente isso, Vera, que eu coloquei, né? Que há pessoas que ficam se vigiando, até evitam o uso de bebida de forma recreativa, como você falou, né? Ali social, por conta de certos atos, de certas manifestações, que eu acho que nem eles mesmos sabem de onde vem, certos desejos, entendeu? Sim. E aí não baixa a guarda, né? E aí, nesse ponto, a gente retorna à questão da alucinação, né? E eles não estão alucinando, a verdade. Não é uma alucinação nesse ponto. Flávia, pode ficar à vontade. A libertação do que está sendo, do que foi reprimido de alguma forma, né? Olha, Flávia. Vamos com Deus. Gente, enquanto a gente conversa assim, né? Meninos e meninas e Vera, maravilhosos. Olha, eu tive aqui um pensamento. Eu fiz o que eu vi que acontece quando a pessoa está nesse estágio de alucinação. Esse processo, esse momento de alucinação traz uma transferência de responsabilidade. Terceiriza a responsabilidade, coloca para fora. É também uma defesa. É uma forma de colocar para fora aquilo que eu quero colocar. Não tenho ainda uma condição emocional que me sustente no posicionamento de colocar para fora o que eu preciso colocar. Então, esse processo alucinatório, ele me dá o direito, eu estou alucinada. Então, por favor, me dá o respeito de estar louca. Eu digo que eu estou louca direto. Agora há pouco eu estava falando que o meu exemplo é chulo. Por que eu estava falando que o meu exemplo era chulo? Porque eu estava procurando um meio de fazer com que vocês entendessem que eu poderia estar falando besteira para vocês. Então, assim, me desculpem. Mas eu estava colocando para fora o que eu estava tentando expressar de uma forma que vocês entendessem, mas vocês poderiam não entender. E talvez, na ânsia de ser entendida o que eu queria, que vocês me desculpassem pela minha forma chula de falar, entendeu? Eu fiz isso. É isso, a gente traz nessa alucinação, é também uma defesa, é também uma forma de se defender, a gente traz essa terceirização. Não, é por conta desse processo alucinatório. Por causa da bebida, né? Só fiz isso porque estava muito bêbado. Entendeu? Mas vocês não eu só fiz isso porque estava alucinado.
Você chapou, Oi? você? Você fumou um? Eu só vim chapada. Ah, tá, por isso. Eu nasci chapada. Então, eu acho que é muito isso também. Medicada. Medicada. Pior que medicada, não, senhorita. Faz bem, é uma planta, pessoal. Agora, o caso do LSD, do cogumelo, que particularmente também já tive a experiência, alucinações me vêm à cabeça imagens, distorções de imagens, distorções do que é visto ali na vida vigília, entendeu? Ondulações, amplitudes, reduções, vozes baixas, altas, sensações. Então, parece que as questões físicas são alteradas, as questões visuais são alteradas, auditivas, palatáveis, olfato, né, essa coisa assim. Então, acho que o que me vem, né, é nesses tipos de psicoativos, né? Não maconha, eu não cheguei a sentir, a não ser muita fome e esquecer de algumas coisas, sim, as questões da memória, sim, isso é provado e tal. E pessoas que têm problemas como esquizofrenia, a maconha ela pode intensificar isso, e aí sim, lá vai suas psicoses, né? Não, neurose, psicose. É, é. Eu estou trabalhando nessa. Excelente, Marcelo. A Camila até comentou aqui no chat, estou gostando mais desse grupo, kkk. Todo mundo alucinando aqui, vai. É bom, é bom. Aí o Freud pega essa ponta, né, daqui da questão da alucinação, como transforma a representação numa alucinação, porque ele ainda está falando dos outros teóricos. O teórico está dizendo que pega esses elementos externos e alucina no sonho. E aí o Freud vem dizer que também não é isso, né? Não é bem por aqui. Não é uma alucinação, porque uma alucinação é algo que não é uma construção proposital ali, que tem uma estrutura. Então, o sonho também não é uma alucinação. Né? Concordam? Faz sentido, faz sentido. O sonho pensa Sim, predominantemente em imagens visuais, né, mas não exclusivamente, como já fomos colocados. O sonho cria uma situação a partir dessas imagens, é justamente que um dos teóricos vem falar aqui. Ó. O sonho cria uma situação a partir dessas imagens que representa algo como verdadeiramente presente. Dramatiza, é uma ideia, como diz Spitzer. Então, mais um ponto que o Freud vem dizer assim, eu estou trazendo esses pontos para a gente entender, porque assim, para a gente construir, para a gente ir construindo esse entendimento sobre o que o Freud quer falar sobre os sonhos, se ele já chegasse aqui colocando os conceitos dele, para quebrar todos os nossos conceitos pré-concebidos sobre o que a gente tinha sobre o sonho, né? Ia ser um pouco um choque, um impacto, a gente ia bater assim, que faz, não, mas o que eu tenho, né, sobre o sonho não é bem construído assim, não é nessa linha, né? A gente ia sentir uma dificuldade. Então, o Freud vem trazendo todo o arcabouço teórico que já se tinha na época, para ir dizendo, ó, tipo, vai dizendo assim, olha, o que se pensa, o que talvez você saiba sobre os sonhos, vai por essa linha aqui, esses teóricos ainda pensaram mais esses pontos, mas tem algo a mais aqui que eu posso desconstruir. O Freud vai desconstruindo, na verdade, o nosso entendimento dos sonhos para chegar a entendimento do que ele vem trazer sobre os sonhos. Né? O sonho, os elementos do sonho não são, de forma alguma, o Freud vem trazendo, meras representações, são experiências reais e verdadeiras da psique, como as que ocorrem na vida de vigília, porém por mediação dos sentidos. E aí aqui ele não nega a questão dos sentidos, né? Como os outros teóricos vêm trazendo, pode ter essa mediação, irá ter a mediação dos sentidos, mas não é apenas uma mera representação das experiências reais, né? É uma construção, repetindo novamente, é uma construção inteligente, psicológica, psíquica inteligente, que tem um propósito. Né? E o último slide,
faz um resumo geral do que o Freud quis dizer aqui. Freud examina os sonhos, diferente da nossa experiência consciente e como eles funcionam psicologicamente, né? Ele vem dizer que o sonho não é consciente, o sonho vem trazendo essa linha inconsciente. Explica que os sonhos possuem características únicas que o tornam diferente da vida desperta, né? E analisa aspectos como o funcionamento da mente durante o sono e a relação entre o sonho e o inconsciente, que ele ainda não coloca, mas já fica subentendido para a gente. Ele introduz conceitos que mais tarde serão centrais à sua teoria, né? Quando a gente for esmiuçar ali como é que o sonho se constrói, a condensação, deslocamento, ele já vem trazendo aqui devagarinho esses elementos que a gente vai percebendo aos poucos. A gente vai desconstruindo o que a gente pensava sobre sonhos para poder compreender lá na frente o que o Freud vai querer dizer, né? Bem, pessoal, esses foram os meus apontamentos. Vocês têm algo mais a trazer? Deixa eu tirar aqui os slides para a gente conversar, cara. Uma pergunta aqui para vocês, que foi o que também virou a chave, assim, bem interessante, que eu acho que foi o Hildebrand, ou foi o Spita mesmo que fez, não, foi o Debouth. Tipo assim, quando eu comecei a ler o Descartes, ele falou que não existe essa diferença da nossa realidade no sonho, né? Porque nós podemos representar o que estamos na realidade no sonho. Nós podemos tocar uma flor, podemos comer um sanduíche, podemos fazer tudo, né? Só que, então, não existe essa diferença, né? Aí o Descartes vai duvidando de tudo, vai duvidando e vai chegando, que pensa logo existe, né? E por aí vai, né? Que a gente já sabe onde é que chega isso. E aí, sobre o sonho, né? O que diferencia, o que eu acho muito interessante, né? O que diferencia da vida real para a vida do sonho, da vida real, é o despertar. Talvez seja bem tosco, assim, né? A ponto de, nossa, Marcelo, mas isso é claro. Não, eu não acho claro, sabe? Não acho claro. Muitas pessoas acham que, mas... E aí, claro, que minha perspectiva sobre a ideia de que sobre o espírito, sobre essa ideia de que nós estamos indo para outros lugares e tal. Só que quando a gente desperta, há um choque tão grande assim que a gente do nada já percebe, pô, aquilo foi um sonho. Aquilo foi um sonho, aquilo foi um estado que eu estava, aquilo só aconteceu, enfim, inconscientemente. E eu acho isso muito bacana, sabe, Vera e todas as pessoas aí, que o despertar é o que traz essa diferença da vida do sonho para a vida real, né? Outra coisa também que ele coloca, o Freud, depois de ter citado diversas pessoas, é que o sonho é incoerente, né? Ele une sem objeções as maiores contradições, admite impossibilidades, deixa de lado conhecimentos importantes para nós durante o dia e nos mostra ética e moralmente estupificados, né? Então, eu acho que aqui também mostra um pouco dessa relação do ego, do superego e do id, né? Que nós vivemos uma coisa na realidade e no sonho ele se relaciona de uma outra forma, ele reorganiza de uma maneira né, estúpida também, né? Mas o que seria estúpido? Né? Quem diria que é estúpido, senão nós mesmos, né? E essa ideia de que o que acontece no sonho também não pode ser nós também, né? Até porque o sonho é nosso, né? Assim, meu e do inconsciente, não sei, meu e do... Enfim, mas quem diz no sonho, quem escuta, quem bate, quem come, o que come, tudo isso aí eu acho que é um pedaço, são os elementos do nosso inconsciente, sabe?
Por isso que, quando acordamos, e aí a Flávia falou sobre o esquecimento, quando acordamos e, foi um sonho, aí vai esquecendo, vai esquecendo, vai esquecendo, é justamente o superego ali tentando os seus mecanismos, né, dizendo, não, esqueça isso aqui, não, isso aqui não precisa não, e tal, e tal, e tal. E o Freud diz, olha, a gente não se esquece, a gente não se lembra porque nós não nos excitamos o suficiente a ponto daquilo nos chamar a atenção. Aí excitação no sentido não sexual, mas no sentido de, né, de tocar, coisa. São observações assim que eu acho legais, que eu marquei aqui no texto. Esse capítulo, na verdade, esse ponto, ele é um pouco mais extenso do que os outros, e aí é isso. Excelente, Marcelo, e foi muito legal você ter tocado o Descartes, porque é muito difícil, né, para o Descartes engolir a questão dos sonhos, né, porque o Descartes é o da razão, é o da consciência, e aí, de repente, se deparar com algo que precisa ser interpretado, é uma pancada enorme, né? Foi ali uma quebra de ego enorme, digamos assim, que o Freud trazer essa derrubada aqui da razão. Né? É isso. Não, e depois o Lacan dizer, não, você pensa onde você não existe, alguma coisa assim, né? Nossa, ele deve estar na bad, pô. Na bad, entrou na... Excelente. Exatamente, é isso. O Freud vem dar esse tapa na cara, né? E muitas vezes ele dá tapa na cara da gente o tempo todo, a gente vai lendo e, gente, é uma desconstrução, né? Acho que é essa a grande proposta do Freud, a gente entender que nós precisamos nos desconstruir, porque esse personagem, esse avatar consciente, construído que nós temos aqui, de que eu nunca bateria no cachorro e no sonho eu estou lá suando o cachorro, né? É isso, né? Essa desconstrução. Flávia, Leoneide, Helena, Chilene, Juliana, Camila e Marcelo. Mais alguém gostaria de trazer mais apontamentos? Continuamos aqui a discussão. Pronto, então. Tá ótimo. Tá ótimo, meninas, meninas e menino, agradeço a presença de vocês, né? Tenhamos uma boa noite e até o próximo encontro. Camila, pode Boa ficar... noite. Não, só fiz abrir para dar boa noite. Tô caladinha aqui porque eu tô com a minha filha, olha. Pronto, um abraço, um beijinho para ela. Tá assistindo aqui. Boa noite, tchau, tchau. Tchau. Ah. Tu não estava assistindo?